Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Você que é nosso professor, que está acompanhando esta aula, aqui nós temos os subsídios para as lições da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, e hoje em específico da aula 12. Esta Sala Abraão Digital é uma iniciativa dos nossos superintendentes, pastor Renato, pastor Ari Ferreira, aqui da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, no bairro da Lapa, aqui em São Paulo, que é a igreja que é pastoreada pelo pastor Elias Camilo dos Santos. Sejam muito bem-vindos à nossa escola dominical, à nossa sala digital. Na próxima meia hora, nós vamos passar alguns subsídios a respeito da lição de número 12 do primeiro trimestre primeiro trimestre de 2023 da nossa escola bíblica dominical, né? A leitura em classe está em Gálatas, no capítulo de número 19, e o capítulo de número 5, verso de número 19. Eu quero compartilhar aqui uma tela para que você acompanhe conosco aqui um pouco dessa aula e te dê algum direcionamento. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Também nós temos o textual, que está em Gálatas, como já lemos aqui, capítulo 5, destacando o verso de número 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Verdade prática, o avivamento espiritual traz uma realidade de vida do Espírito. O avivamento espiritual traz uma realidade do Espírito. Nós precisamos, prezado professor, destacar nessa lição 3 pontos importantes que o autor nos recomenda. Primeiro ponto é que o que significa andar no Espírito? Então, nós temos, na aula de hoje, uma vida, até um complemento da lição de número 10, que nós já estudamos, né? E o que significa andar no Espírito? E qual é a importância na condução da vida espiritual? Nós estamos em uma semana bem polêmica, né, em que alguns pastores, um pastor mais liberal, um outro pastor mais conservador, tiveram uma discussão acirrada nas mídias sociais, um defendendo o andar no espírito e o outro defendendo que não precisa disso, né? Segundo ponto, nós precisamos apontar os aspectos que envolvem o confronto entre a carne e o espírito. Paulo já nos deixa claro que o mal que nós não queremos fazer, que nós temos ódio disso, nós fazemos, e o bem nós temos dificuldade em fazer. Então, como é que nós nos comportamos diante disso? Vamos falar um pouco também sobre isso. Terceiro ponto, ressalte os dons e o fruto do Espírito como predicados essenciais para a vida e o caráter cristão, tá? Os dons e o fruto do Espírito, como já lemos em Gálatas 5, como é que eles nos ajudam a desenvolver a nossa vida diária no Espírito de Deus, tá? A palavra-chave é o Espírito. Nós vamos passar aqui. Primeiro ponto, saliente para o seu aluno que o salvo em Cristo ele pode passar por diversas situações. Precisamos entender, irmãos, precisamos entender que nós estamos num tempo em que os sinais da vinda de Jesus eles estão claros para todos aqueles que são espirituais e que conseguem ver. E os últimos dias, um dos sinais é que, por se multiplicar a iniquidade,
o amor de muitos esfriaria. Mas me permita falar da multiplicação da iniquidade. O que é a iniquidade? É tudo aquilo que desvia o homem da presença de Deus e de uma vida santa, né? João, na primeira carta de João, no capítulo de número 3, os irmãos que têm a Bíblia aí, façam uso dela, no capítulo de número 3, João ele faz um compêndio sobre os filhos de Deus, mas também sobre os filhos do diabo, né? Verso 2, amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como o veremos. E daí ele continua dizendo no verso de número 8, verso de número 7, olha só. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aí o verso 8. Quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E qual é a característica de alguém que não é filho do diabo? Olha só o versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos, nessas atitudes, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama, olha só, irmãos, a coinonia, que não ama o seu irmão, olha só, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouvi desde o princípio, que amemos uns aos outros. Então, pastor, como é que eu faço, né? O aluno vai questionar como é que eu faço para ter uma vida, né, em Cristo, para ter uma vida sem pecados. Consigo fazer sozinho? É sobre isso que a gente vai estudar nessa lição, tá? Então nós seguimos. Então na caminhada espiritual o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso é necessário andar no Espírito. Então, irmãos, primeiro tópico, os irmãos já precisam trazer isso para os alunos, tá? Que a motivação que nós temos para viver em Espírito, né, para viver em comunhão com Deus, nós precisamos contar com a ajuda do Espírito Santo, que é ele que nos convence de todo mal e de todo pecado. Vamos lá. Primeiro tópico, né? Fale para os seus alunos. Olha só, Gálatas capítulo 5:16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós já lemos em Gálatas, e daí, irmãos, mantenham com os alunos a Bíblia aberta em Gálatas capítulo 5, para mostrar quais são as obras da carne. Nós vamos falar um pouco mais sobre elas aqui e qual é o confronto que ela tem com as obras do Espírito. Mas andar em espírito, né? Andai em espírito. Se andamos no espírito, se temos a ajuda do Espírito Santo na nossa vida, né? Se estamos mergulhados no espírito, nós evitamos o pecado. Porque a nossa carne, ela deseja o pecado. A nossa alma anseia por Deus, já dizia o salmista, né? Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por Deus. Então, uma coisa que é importante salientar para os alunos é que andar no Espírito é o que nos faz mais fortes. Nós aprendemos que nós temos, era uma ilustração antiga, né? Me permita falar, nós temos dois cachorros, um chamado carne e um chamado espírito. Se a gente alimentar demais o espírito, né, o espírito vai ficar forte. Se você não alimentar a carne vai ficar fraca e vai morrer, vai ser submissa. Agora, se você alimentar a carne demais, ela vai ficar forte, e se você não alimentar o espírito, ele vai enfraquecendo. Assim é a vida do crente. Se você alimentar a sua carne com pecado, com as concupiscências que a carne quer, a carne vai ficar forte. Dificilmente você vai vencer as obras da carne, os desejos da carne. Agora, quando nós alimentamos o espírito em oração, em meditação da palavra, nos aproximando de Deus, participando de estudos bíblicos, lendo, irmãos, a palavra de Deus, aí nós conseguimos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, e ele vai ficar forte
e conseguimos, com essa ajuda do Espírito Santo, vencer as obras da carne. Saliente isso para o teu aluno. Outro ponto: andar em espírito é ter uma vida espiritualmente avivada. Estamos na lição de número 12, nós já falamos de tantos avivamentos. É importante você repassar com os alunos sobre os homens que nós citamos aqui, sobre períodos da história que os homens foram avivados. E o avivamento não veio, irmãos, por acaso. Eles não foram escolhidos por acaso, eram homens piedosos, homens que tinham vida com Deus. Por isso eles foram escolhidos, avivados, e o avivamento verdadeiro, ele leva o evangelho, ele leva Jesus para outras pessoas. Pedro, cheio do Espírito Santo, desce para pregar, e nas suas 2 primeiras pregações, cerca de 8.000 pessoas se converteram. Né? Vemos Estevão ainda diácono da igreja, sai para pregar, as pessoas são convencidas, ainda que ele foi apedrejado, ele estava avivado, cheio do Espírito. Paulo, avivado, cheio do Espírito Santo de Deus, ele saiu e abriu igrejas pela Ásia, pela Europa. Grande foi a obra do avivamento na vida de Paulo. Então, leve isso para os seus alunos. Andar, ter uma vida avivada espiritualmente, é ter comunhão com o Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, verso de número 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que, veja, não andam segundo a carne. Ele abre um parênteses aí. Quem não tem condenação? Esse texto é muito bonito, muito usado em campanhas, muito usado em alguns grandes congressos, né? Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqui é uma advertência, irmãos, que Paulo está dando à igreja de Roma. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo, para quem anda segundo o Espírito. Agora, tem gente que diz que está escrito, mas as suas atividades são carnais. Cuidado. Veja só, vamos continuar aqui. Então, Paulo diz: digo, porém, andar em espírito para que não cumpris a concupiscência da carne. Andar em espírito é ter uma vida cristã subordinada à direção do Espírito Santo e pautada ditamente da santa palavra de Deus. Então, irmãos, o nosso manual de fé é a Bíblia Sagrada. Fale isso para os seus alunos. Amém? O crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo e não cumprir os desejos da natureza carnal. Gálatas capítulo 5, 16, que já lemos, digo, porém, andar em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Irmãos, aquele que anda em espírito, ele evita fazer aquilo que a carne quer. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que são em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Né? Nós estamos livres, libertos, irmãos, do pecado, mas a carne ainda é tendenciosa, tá? Então, é interessante essa escadaria. Nós temos 2 escadarias. Uma escadaria que são as obras da carne, né? O rancor, a mentira, a lascívia, o adultério, a idolatria, o orgulho, a fornicação. Por outro lado, nós temos o amor, a justiça, a verdade, a humildade, a paciência, a bondade, a fé, a temperança, a pureza, que são obras do Espírito. Pastor, é fácil fazer isso? É fácil amar ao próximo? Irmão, abra um parênteses aí na sua aula e questione aos alunos se é fácil amar aquele que trai, se é fácil amar aquele que te aborrece. Pergunte se a pessoa, se o aluno, ele tem atitudes justas. Se as atitudes dele no comércio, nos negócios, na faculdade, são justas. Pergunte isso, né? Pergunte se ele anda em verdade. E daí, irmãos, eu deixo aqui um conselho, abra a Bíblia na aula, em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8, é um texto muito bonito que Paulo nos traz, falando sobre, eu costumo até chamar ele de crivo, né, para nossas atitudes. Olha, irmãos, aquilo que é santo, aquilo, vejam, vamos ver aqui, capítulo 4, verso de número 8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Filipenses, capítulo de número 4 e o verso de número 8, né? Agora veja se a pessoa está rancorosa, se a pessoa foi ferida em algum momento e ainda carrega algum rancor, precisa olhar isso. Se a pessoa vive uma vida de mentira, né? Uma vida de mentira dentro da igreja, uma vida de mentira na sua prática de fé, dentro da sua casa, na família, pergunte isso. Né? Sobre a lascívia, sobre o desejo. A gente vai falar um pouco mais sobre as obras da carne mais à frente, mas hoje nós temos dias difíceis, irmãos, que a lascívia ela tem entrado dentro dos nossos tempos, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa vida. Amém?
Não é fácil andar em espírito, né? Mas como é que eu devo andar em espírito? Infelizmente, a inclinação da natureza carnal herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Mais uma vez, a carne é tendenciosa a ser alimentada pelo pecado, tá? Como novas criaturas, nós precisamos é preciso ter o Espírito Santo dentro de si, né? Porque é ele que nos convence da justiça e do pecado. Saliente isso para o seu aluno. É preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8 e o verso de número 14. Veja só o que Paulo escreve à igreja de Roma. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. O Espírito Santo, quando nos guia com a ajuda da palavra, a palavra é lâmpada para os nossos pés, ela nos ajuda a não cair, irmãos, não cair no meio dos buracos do caminho, mas desviar. Amém? E é preciso ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Ser cheio do Espírito Santo, você desenvolve o fruto do Espírito, né, dentro da sua vida. Mas vamos continuar aqui, ó. Ter uma vida espiritualmente avivada é andar no Espírito e viver de acordo com os ensinamentos bíblicos. Vamos para o tópico 2. O confronto entre a carne e o Espírito. Olha que coisa interessante. De um lado, nós temos a carne, o Espírito, e o Espírito tem a caridade ou o amor, o gozo ou a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão e a temperança. Por outro lado, nós temos as obras da carne, que elas são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, homicídios e bebedices. Nós vamos tratar delas, eu faço questão de tratar como é que estas atitudes, que essas obras, elas são aplicadas no dia de hoje. Leve isso para os seus alunos, né? Então, a nossa natureza carnal, natureza humana, ela é inclinada para o pecado. Por isso, irmãos, que não adianta a gente ter a síndrome de Sansão. Eu consigo, eu venço, eu sei os meus limites, eu sei até onde eu vou. Irmão, se você sabe que você tem uma deficiência, que você tem uma dificuldade, não brinque com o pecado. Avise aos alunos. Síndrome de Sansão. Sansão, ele toda vez deitava sobre o colo de Dalila e ia brincando com Dalila, e Dalila, ela não tinha pressa de derrubá-lo. Mas teve uma hora que ele não aguentou mais, ele acabou seduzido por Dalila. Então, tome muito cuidado com isso daí, alerte os alunos, tá? Então, o apóstolo João escreveu: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai. Amém? Mas do mundo. Irmãos, veja só, ele fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, porque a carne é alimentada através dos olhos, o desejo vem através dos olhos, né? O olho vê, ele quer, ele deseja, a carne deseja. Então, irmãos, cuidado, aquilo que está no mundo não pertence àqueles que são filhos de Deus, tá? As pessoas se esquecem de Deus e procuram agradar o diabo e a própria natureza carnal corrompida pelo pecado, tá? Vamos lá. Carne, do grego sarx, é a natureza decaída do homem, cuja inclinação é a prática daquilo que não agrada a Deus, né? As obras da carne são as práticas e atitudes e pensamentos contrários à santidade exigida por Deus para os que são fiéis à palavra, né? É interessante, irmãos, nós somos a noiva de Cristo, mas tem alguém que, apesar de ser noiva, tem o mundo como amante. Tome cuidado. As obras da carne, irmãos, e daí é algo que eu queria trazer aqui para os irmãos, e daqui eu já vou aproveitar e voltar para Gálatas, no capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. A gente tem, isso daqui é importante os irmãos colocarem para os alunos. Capítulo 5, verso 19. Olha só, ele fala, pelo menos, irmãos, de quatro categorias. Primeiro, são as práticas sexuais ilícitas. Capítulo 5, verso de número
19. Olha lá. Porque as obras da carne são manifestas. Daí fala sobre sexualidade, tá? Primeiro, o adultério, que é o relacionamento entre casados fora do casamento. Isso é adultério. A pessoa é casada e ela tem um relacionamento fora do seu casamento. Isso é adultério, tá? Irmãos, e o adultério não é somente quando quando a pessoa consuma uma relação, né? Lembra que nós acabamos de ler Paulo citando que João, né, a concupiscência dos olhos, né? Então, quando a pessoa começa a ter um olhar, a pessoa começa a ter um desejo, Jesus ele falou isso, inclusive quando é falado sobre a questão do divórcio, ele começa através do olhar, né? Então, tome muito cuidado, tá? Esse é o adultério. Depois, nós temos aqui no verso 19 ainda, o segundo, ele fala da fornicação, tá? A fornicação é o ato sexual entre solteiros. A pessoa não é casada, mas tem um relacionamento íntimo com o seu parceiro, com a sua parceira, fora do casamento, fora da bênção. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender, e sempre que a gente trata dessa temática, alguém fica desconfortável. Irmãos, o sexo não foi criado pelo diabo, tá? O sexo não foi criado pelo diabo. Ele se apoderou das práticas que não são permitidas biblicamente, né, para denegrir. O sexo, ele foi criado por Deus. Então entenda isso, o sexo é uma bênção de Deus para o casamento. Irmãos, Deus deu limite para tudo. Deus criou o céu, a terra, os mares, mas depois ele foi dando limite. Ele deu limite para as águas, falou daqui vocês não passam. Dividiu, né, os céus, dividiu a terra seca. Ele deu limite para tudo, inclusive para o sexo. Depois que o casal é abençoado, né, por Deus, o pastor declara, marido e mulher, irmãos, ali eles estão abençoados, né? O sexo ali é abençoado, criado por Deus. Deus criou os hormônios, o desejo, tudo isso foi Deus que criou. Mas quando isso é feito fora dos limites da palavra de Deus, se torna pecado. Então, saliente isso para o seu aluno. E ele continua dizendo, né? Adultério, fornicação e impurezas, e daí são toda sorte de impurezas, a porneia, né, que é a pornografia, enfim, e a lascívia. A lascívia é quando a pessoa se veste para seduzir. E temos isso na igreja, irmãos. Infelizmente, temos pessoas que vão para a igreja hoje e daí elas não estão usando nem uma roupa que talvez os usos e costumes nos advirtam, mas usa até roupas, né? Uma saia ou um vestido que chama atenção. O moço usa uma camisa mais apertadinha para mostrar as curvas do seu corpo. Isso daqui é lascívia e é condenado, é obra da carne. Quando você se veste para chamar a atenção de outra pessoa. Comente isso daí, exorte os alunos a respeito dessa prática, né? Daí, irmãos, continua falando aqui no capítulo 20, idolatria. Aqui já são as práticas religiosas, olha lá, idolatria e feitiçaria, tá? Fale sobre isso, sobre a questão da idolatria. Irmãos, Deus não divide o seu lugar com ninguém. E hoje, paz, irmãos, a gente não estava falando mais da idolatria só no sentido de ter uma estatueta, de ter um altar para um determinado santo. Não, irmãos. Tem pessoas que idolatram o trabalho, tem pessoas que idolatram a sua casa, tem pessoas que idolatram filhos, né? Eu costumo falar que nós temos alguns tipos de amor. Nós temos o amor ágape, que é o amor de Deus para conosco. Nós temos o amor eros, que é o amor entre o casal, entre o esposo e a esposa, o amor eros. Nós temos o amor histórico, que é o amor entre a família, né? De mãe para filho, de filho para mãe, né? Aquele amor familiar. Nós temos o filéu, ou filos, é o amor filantrópico, é o amor que nós temos pelos nossos irmãos. E nenhum desses pode se misturar, tá? Porque dá errado. A mãe não pode amar ao filho como ela ama a Deus, isso é idolatria. Né? A esposa não pode amar o marido como ama a Deus, é idolatria. Então a gente precisa colocar as coisas no lugar. A terceira característica, irmãos, das obras da carne, que é caracterizada também, é sobre o relacionamento humano. Olha só, depois de ira, feitiçaria, ele fala de inimizades, né? Inimizades é a falta da comunhão, as porfias, as emulações, as iras, as pelejas, as dissensões, né? As heresias, as invejas, né? E depois ele ainda traz homicídios, né? E depois tem vícios. Daí quando ele termina aqui em homicídios,
Pastor, mas não tem homicida na igreja. Irmãos, às vezes tem pessoas que matam alguém por causa da língua, né? A pessoa morre espiritualmente por causa de uma fofoca, por causa de saliente, exorte os alunos a respeito disso. E depois ele fala sobre alguns vícios, olha, daí ele fala de dissensões, heresias, daí inveja, homicídio, daí vem lá, bebedices, glutonaria. A glutonaria, que Paulo até está trazendo aqui para os Gálatas, faz, meus irmãos, naquela época, as pessoas comiam tanto, tanto, que depois eles forçavam o vômito para depois voltar e continuar comendo, entendeu? Então, isso daqui é a questão da glutonaria, da bebedice, né? E ao conselho também, não vos embriagueis com vinho em que há contenda. Os irmãos já viram bêbado, irmãos? Que conversa em paz, né? O bêbado sempre quer arrumar uma contenda. E aqui fala, né, sobre essa questão. E coisas semelhantes a essa. Veja só que Paulo, ele não termina. Alguém fala, não, mas o meu pecado não está incluso. Mas Paulo deixa aqui. E coisas semelhantes a essas, acerca dos quais vos declaro, como já antes vos disse, que o que cometem tais coisas não herdarão, irmãos. É uma sentença. Não herdará o reino de Deus. Amém? Mas, irmãos, nós temos o fruto do Espírito, né? E os dons os dons e o fruto do Espírito são características essenciais. A gente mostrou o problema. Como é que eu venço aquilo? O Espírito. Não tem como ser diferente. Qual é as características essenciais para a vida e o caráter cristão? O uso dos dons espirituais sem a prática do fruto do Espírito pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo, tá? Tem muita gente que está usando os dons hoje para conseguir posicionamentos dentro da igreja, para conseguir algum cargo, né? E, irmãos, os dons espirituais é para o crescimento da igreja, é para a edificação da igreja e são do Espírito, não são nossos. O Senhor, por bondade, nos escolheu para servirmos nisso, né? Então, nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais. Até porque a Bíblia nos recomenda que o Espírito concede a cada um segundo a necessidade da igreja. Imagine se todos fossem profetas dentro da igreja. Imagine se todos tivessem o dom da cura. Se todos tivessem o dom da revelação. Se todos tivessem qualquer um dos dons que são citados. Imagine só, irmãos. Então o Senhor concede, o Espírito concede a cada um segundo a necessidade da igreja. Amém? Então um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé, não pode ter gozo ou alegria e não ter benignidade, bondade ou temperança. Né? Paulo fala isso em Gálatas 5, 22 e 23. E daí, irmãos, veja só que a gente está falando do fruto e não dos frutos. É do fruto do Espírito. O fruto é gozo, paz, bondade, fé, mansidão, benignidade, longanimidade, temperança e caridade ou amor. É um fruto só, é como se fosse uma mexerica, ela com vários gomos, né? E você vai experimentar, todos os gomos têm o mesmo sabor daquela mexerica, né? E cada um, irmãos, tem uma ação, mas o fruto é o fruto do Espírito, tá? O amor ou a caridade, que é o ágape que nós chamamos, é o mais que uma filantropia. Significa o verdadeiro amor com sinônimo do amor ágape, o amor de Deus no coração do homem, né? O pastor Renato, em uma das nossas aulas, até comentou que uma das orações dele é que o Senhor deu o seu amor para nós, que às vezes, irmãos, o nosso amor é insuficiente. Jesus, quando olha para Pedro, ele fala, Pedro, tu me amas. E Pedro disse, e ali Jesus estava falando, Pedro, tu me ágape, né? Você tem o amor que Deus tem para contigo. E ele fala, Senhor, eu te, filos, ele fala filéu, eu tenho amor filéu, eu te amo como meu irmão, né? Então, muitas das vezes, irmãos, e a gente está falando do Pedro, que andou 3 anos com Jesus, né? Mas muita gente, às vezes, não tem esse fruto. Peça a Deus, né? Ore com a sala, peça a Deus isso. Gozo, no grego, é o chara, que é a alegria produzida pelo Espírito Santo. É uma alegria, irmãos. É a alegria que aquela mulher tinha quando perguntam para ela, vai, tudo bem? O filho está morto. Ela falando, vai, tudo bem. Quando Davi pecou, depois que reconhece o seu pecado, ele fala, Senhor, não retires de mim o teu espírito, não retire, renove minha alegria, né? Esse gozo da tua salvação, tá? Então isso daqui é importante, essa questão da alegria do espírito. Houve uma época aí que tinha tal de uma unção
do riso, né, irmãos? Não tem essa unção do riso, não é bíblica, mas tem a alegria, o gozo, irmãos. É aquele que está passando dificuldade, mas ele é tão cheio do Espírito Santo que a dificuldade, Paulo fala isso, que as tribulações desse tempo não podem se comparar à glória futura que o Senhor tem reservado para nós. Glória ao nome de Jesus. Também paz, né, que é Irene, que é a paz de Deus que excede todo entendimento. Longanimidade, né, que é a paciência para suportar as adversidades, os defeitos dos outros. Né? Quando você toma uma fechada no trânsito, e daí você tem longanimidade. Né? Eu li um livro essa semana que dizia que longanimidade é você levar uma fechada no trânsito e alguém te xingar lá no trânsito, falar algumas palavras de baixo calão lá no trânsito, e você entender que aquela pessoa talvez esteja num momento muito ruim, não esteja num dia bom, talvez esteja muito atrasado. Isso é longanimidade. É você receber tudo isso e você levantar a mão e falar: Deus te abençoe, né? A atitude de Jesus quando está na cruz, depois de ser afrontado, depois de receber vinagre para beber, ele olha para o pai e fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tá? Benignidade, né? É a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. A bondade, né? Que refere-se àquele que é bom, àquele que tem um coração generoso. Vamos mais, a fé, que não é a fé natural, mas é a fé produzida pelo Espírito Santo no coração daqueles que creem a Deus. Hebreus diz que sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus, e importa que aqueles que se aproximam dele entendam que creiam que ele é galardoador, né? Em Hebreus capítulo 11, se não me falha a memória, a mansidão, que no grego é prautes, que diz respeito àquele que é manso, né? Aquele que é dócil, que é uma pessoa branda, né? E tá difícil a gente encontrar. Tem gente que fala: pastor, eu sou crente, mas a minha mão não é. Irmãos, no céu vai entrar você com o corpo transformado e a tua mão precisa aceitar Jesus também. E a temperança, irmãos, isso é um dos itens mais importantes que nós precisamos no dia de hoje, que é o autocontrole, é o domínio próprio. É o aspecto de um relacionamento que você tem com o teu próximo, né? Então, o domínio próprio é aquele que sabe pensar, que sabe pedir direção a Deus, que não toma atitudes erradas sem antes ter o controle disso daqui, irmãos. Para pessoas que são ansiosas, precisam da ajuda do Espírito Santo, né? Para ter uma vida de autocontrole, né? Hoje por aí chamam isso de inteligência emocional, né? E o Senhor já nos ensinou e nos deu o Espírito Santo para que a gente tivesse o autocontrole, o domínio próprio. Estamos indo para a conclusão, né? Paulo diz que contra estas coisas não há lei, não há um julgamento, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, né? Quem está em Cristo, irmão, deixou lá o desejo da carne. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não rouba mais. Se adulterava, não adultera mais. Deixa tudo lá na cruz. Crucifica lá na cruz. E na cruz você nasce de novo. E nessa nova vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, você anda com o Espírito. A Bíblia diz, né? Paulo está ensinando aqui, exortando ao final, se vivemos no Espírito, né? Veja que mergulhado nele, né? No rio do Espírito. E eu me lembro da passagem de Ezequiel, irmãos. Ezequiel, ele, quando fala da determinado momento, ele é convidado por um anjo. E ele entra e as águas davam sobre os pés, sobre o joelho, sobre a cintura, sobre os ombros, e depois cobriu a cabeça. E ali o anjo não chamou ele mais. Por quê? Porque quando ele estava com o pé, ele ainda tinha oportunidade de sentir a água do Espírito nos pés, mas sair. Quando a água estava no joelho, ele ainda tinha condição de sair, talvez um pouco mais difícil, mas tinha. Pela cintura, talvez ainda era mais difícil, pelos ombros já tinha que talvez nadar, mas quando a água cobre, a água daquele rio cobre a cabeça dele, agora não é ele mais que ele dirige a sua vida, mas é as águas que levam ela. É isso, irmãos, que é estar dentro do Espírito, andar, viver no Espírito. É deixar o Espírito te guiar, é tomar as decisões através do Espírito Santo de Deus.
E Paulo está exortando-nos, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, não é com, é no, né? Deixe que ele tome as tuas decisões, que ele faça o molde do teu caráter, da tua vida, e saliente isso para os alunos, amém? Que Deus nos ajude a cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas, os dons espirituais só tem valor se forem acompanhados do fruto do Espírito. Isso é viver no Espírito. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Nós estamos encerrando, né? A conclusão diz que os crentes avivados, eles são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme a concupiscência da carne. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito e por isso Deus concede bênçãos em abundância sobre os crentes que andam e vivem no Espírito. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, verso de número 3. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento, esta aula, esse trimestre que o Senhor nos mostrou o caminho do avivamento, que possamos não ser somente leitores, mas praticantes dessa palavra. Ó Espírito Santo, traga o avivamento, não só para a igreja, mas que comece individualmente, agora aí na casa do meu irmão, na casa da minha irmã. Dê estratégia, Senhor, a cada um deles, para que o teu nome seja eternamente exaltado e nos faz prontos para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer estar com você aqui em mais essa aula, Abraão, essa sala digital. Que o nome do Senhor seja eternamente louvado sobre sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima aula.